Olá, boa noite. Eu sou o Heitor Antônio da Silva, que apresento este programa, e o programa é Conhecimentos e Assuntos Relevantes. É o único programa na televisão brasileira que aborda os mais variados assuntos, desde que tenham importância para o crescimento das pessoas, para o crescimento da sociedade, para a melhoria das condições de vida, para a abertura da mente humana, etc, etc. O IBEMP apresenta Programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes com o Dr. Heitor. Hoje aqui estamos para apresentar um programa muito especial, muito agradável, que é exatamente sobre predestinação e livre-arbítrio na teologia de Arminio, certo? Ou seja, um assunto basicamente calvinista e abordado na ótica de pastores da Assembleia de Deus e de um pentecostal que não é da Assembleia de Deus, que eu sou pentecostal também, e temos aqui, porque todos os evangélicos ou são pentecostal ou não são evangélicos. É verdade. Das duas uma, né? Pois bem, e temos aqui conosco o principal personagem deste programa. Se trata exatamente do pastor doutor Germano Soares Silva, que é psicanalista também, meu colega de instituição, mestre em teologia pela PUC, mestre em sexologia, deu aula de sexologia bastante, e doutor em teologia. Ele é reitor, um dos fundadores, reitor do IBADERJ, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, que é a mais tradicional escola de teologia das Assembleias de Deus do Brasil. E a maior também, o maior número de pastores formados e preparados, que hoje é uma instituição teológica reconhecida pelo MEC, autorizada e reconhecida pelo MEC. E com ele também está o pastor Marcos Legon, também bacharel em teologia e mestre em letras clássicas, línguas clássicas. Ele é preparado e professor de hebraico e grego, né? Ele gosta dessas línguas fáceis. O grego é muito mais fácil que o hebraico, né? Mas o hebraico é a principal língua da tradição evangélica e também judaica, e principalmente judaica, do mundo. E esse assunto é um assunto fabuloso. Doutor Germano, boa noite. É um privilégio receber o senhor aqui, o colega, o ministro, pastor presidente de uma das igrejas da Assembleia de Deus, de uma das convenções, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. Não é a CGADB, não, né? Não. É uma convenção mais nova, talvez, mas que adota o primeiro nome das Assembleias de Deus no Brasil. Com certeza. Né? Exatamente. Muito bom ter vindo. Obrigado, doutor. Boa noite. É um prazer estar aqui com o senhor e uma honra estar aqui para dialogar. E a honra é minha também, nesse programa tão importante. E o curioso, né, Germano, que a gente é amigo há mais de 30 anos e a gente não brigou até agora. Não brigamos até agora. Você é Assembleia de Deus, eu Batista, estamos arrumando um jeitinho. Em qualquer momento vamos arrumar um jeito de brigar, mas tem que ser diante dos holofotes para a gente aparecer. Né? E conosco também está o pastor Marcos Legon, um nome francês, né? Você parece francês mesmo, né? Só não descascou ainda para ficar com aquele jeito francês. Marcos, você é um professor da área teológica também. Bem-vindo por estar aqui, participando deste programa para o crescimento das pessoas, o conhecimento. Porque, veja bem, nós estamos falando aqui com dois pastores da Assembleia de Deus. O número de evangélicos no Brasil está estimado pelo IBGE em 93 milhões, ou seja, é quase 50% da população brasileira. Por isso esse assunto é um assunto relevante para o povo conhecer. Porque a gente olha para os evangélicos em geral pensando que todos são iguais e não existe uma só pessoa neste mundo igual a outra. Como é que você pode ter denominações evangélicas iguais? Não tem jeito, né? Tem que ser diferente, certo? E é por isso que nós estamos aqui numa briga santa, né, Germano? Briga santa. Bom, e vamos começar, então. Quer dirigir uma palavra também a todos aqui? Você que é um mestre em grego e hebraico? Quero agradecer a Deus, né, a oportunidade de estar aqui, conhecendo o doutor, juntamente com o meu pastor. Estou aqui para carregar a água dos dois. Amém? Vai chover, hein? Eu sou apenas o servo. Vai chover, não vai? Vamos começar agora aqui pelo doutor Germano. Jacó Arminio, ele viveu lá entre 1560 e 1609, o trabalho dele sempre centrado lá na Holanda, né, que foi também um dos berços da Reforma Protestante. Ele tem um princípio teológico divergente um pouco
hoje seria muito divergente, na época nem tanto, de Calvino. João Calvino já viveu lá entre 1509 e 1564, foi um dos líderes, principais líderes da reforma, que foi implantada por Lutero. Na verdade, Lutero não queria reformar nada, ele não queria criar protestantismo, porque o protestantismo já existia. Os evangélicos já estavam espalhados durante todo o período de Idade Média. Começou lá com a igreja implantada por Jesus Cristo, que ele disse, né, que implantaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso começou exatamente em Pentecostes. Né? Exatamente ali que começou a igreja evangélica. Eles saíram pelo mundo pregando e Paulo fez a festa, foi quem mais trabalhou, foi o último apóstolo a ser inserido. Eu tenho um problema sério de entender qual será o 12º apóstolo, porque lá em Apocalipse falando de 12, né? 12. Matias está fora, acho que é Paulo. Né? Se quiserem inserir Matias, tem que inserir também o apóstolo Valdomiro, e outros mais. E aqui fora, né? Temos uma apóstola com a gente hoje aqui, etc. Mas eu acho que serão 12, incluindo Paulo. Eu acho que o Matias vai ficar só regra 3. Se só der uma vaguinha, eu entro aí na folga, etc. Bem, mas Lutero fez um trabalho muito bonito, maravilhoso, mas ele queria reformar a Igreja Católica, né? Certo? E ele afixou aquelas 95 teses e ele estava trabalhando, na verdade, contra o que princípios dele era contra a venda de indulgências. Aquilo ali foi a celeuma inicial, né? Calvino, nessa época, tinha entre 6 e 8 anos. 6, uns dizem 6, outros 8 anos. Bem, Germano, a partir de quando Armínio começou a flertar com o calvinismo, diríamos assim, quando começou a acontecer aí similaridades que levou você a produzir um livro. Aliás, mostra aí o livro. O livro é esse aqui, olha. Predestinação e livre-arbítrio na teologia de Jacob Armínio. Vamos lá. Quando foi que um começou a flertar com o outro aí? Bem, o Calvino ele é anterior a Armínio. Armínio chega bem depois. Certo. E Calvino também é posterior a Lutero. É posterior a Lutero. Então, quando o nosso querido Jacob Armínio chega, Calvino já tinha a obra dele toda concluída, né? E ele começa a trabalhar e estudar, e ele começa a se envolver com as questões de Calvino, e ele passa a entender que Calvino tinha uma predestinação supralapsariana. Certo. Aquele negócio de você escolher uns para o céu e outros não. E não era essa a ideia de Jacob Armínio. Armínio começou a questionar essas questões e começou a estudar e escrever e anotar, e veio aqui aqueles debates públicos, que tinha naquela época sobre essas questões, e ele começou a falar bastante, mudando essa ideia de que você está condenado ao inferno e o outro está salvo. Então, essa era a ideia de Armínio, mudar isso. Não conseguiu, consequentemente, mudar tudo, mas ele tem aqui no livro, eu coloco algumas coisas sobre que ele leu, estudou e trabalhou. Então, ele chega a falar do direito de escolha que cada um tem. Pois é, Germano, você tocou exatamente no ponto em que se vai para o lado da chamada do livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Né? Veja bem, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, um ser espiritual, não estou ser material. Não, né? não. Talvez o ser humano seja semelhante ao universo, né? Do qual nós somos um microcosmos, né? Diríamos assim. Mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio e foi manifesto exatamente ali no Éden. Sim, né? sim. Adão e Eva poderiam perfeitamente optar por obedecer e fazer a coisa livremente. Eles tinham motivos para agir do modo correto. Optaram por não. Não, e quando Deus chegou, ele se escondeu. Se escondeu. Em vez dele encarar... Sabia que estava errado. Sabia que estava errado. Então, essa capacidade de decidir foi dada no princípio. Porque se Deus tivesse arbitrado uns para a salvação e outros para a condenação, Deus estaria sendo injusto. Injusto, exatamente. E um dos atributos de Deus é exatamente a justiça absoluta. Aliás, quando a gente fala um dos atributos, Deus é. Deus é e acabou. Quando Moisés foi comissionado para ir libertar o povo de Israel do Egito,
Ele queria, qual é que eu faço? Chegou lá, vou me apresentar como? Qual foi o Deus? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Porque deuses não faltavam. Muito. Sempre teve O próprio muito faraó Deus. era considerado divindade. Deus, né? divindade. Faraó. Isso veio até aqui na América Latina, com os Incas, no Maia, no caso dos Incas. O Inca, o grande governador, ele era considerado divino. Divino, Isso divino, é um negócio divino. seríssimo. Que o grupo hoje dos alienígenas do passado, eles defendem essas ideias. Essa ideia. Essa ideia de uns deuses astronautas que vieram aqui na pessoa dos Incas. Exatamente. Até o faraó era. Então, qual foi o Deus que ele mandou o você próprio aqui? Moisés, eles dizem que aquele negócio na montanha lá foi um deus extraterrestre. Um desses aí. Então ele pergunta, que Deus, vamos apresentar como? Eu sou me enviou agora. Eu sou o que sou. Ou seja, o que Deus reúne todos os atributos. Deus é amor. Mas não deixa de ser justiça. Né? Tem até uma tradução, ele deve saber melhor do que eu, que diz assim, quando Deus conversou com Moisés, ele disse, Moisés, eu serei o que serei. O que você precisar, eu estou lá com você. Deus não está restrito a nada. Mas se ele criasse um para a salvação e outro para a perdição, ele seria culpado. Culpado, exatamente. Pela perdição de um, e não haveria necessidade também do sangue de Cristo para salvar o outro. Não haveria nada disso. Então, seria arbitrariedade absoluta. Né? Porque o tema da predestinação, ela é bíblica. Porque eu penso, como disse o próprio Armínio e o Calvino, eles disseram de predestinação. Nós somos predestinados a ser salvos, todos nós. Qualquer ser humano. Mas a decisão de ser salvo depende de você crer em Cristo. Porque Paulo diz na carta aos Efésios uma coisa o seguinte, a princípio que você ouviu a palavra de Deus e creu nela para a salvação. E tendo crido, você está selado pelo Espírito Santo. Então depende da crença. Eu creio pela fé. Isso é importante. Agora, se ele vai falar em língua aí é outra história. Não tem nada a ver com isso. Dons do Espírito, isso aí já é outra história. Agora, creio, eu creio. Então não importa qual é o nome que está lá na frente da igreja. Isso não faz diferença. O que faz é você crer e isso é uma escolha. Crer e será salvo. Essa é a decisão. A salvação vem disso aí. Né? Mas há uns camaradas que não crêem de jeito nenhum. Agora, é claro que Deus predestinou todos para a vida eterna, mas sabe perfeitamente que o Heitor, o Germano e também o Marcos aceitariam em determinado dia. Sim. Porque ele é onisciente, onipresente. Mas o fato de eu aceitar quando tinha 7 para 8 anos de idade, foi decisão minha, Deus sabia. Deus não interveio, digamos assim, para me obrigar mas mandou um pregador lá para me explicar por quê. Isso. Deveria. A minha escolha aconteceu quando eu tinha quase 17 anos. E eu sempre defendo essa ideia de dizer assim, eu gosto de crente chato. Eu fui na casa do meu primo, 2 anos que eu não via ele, a gente foi conversar e ele ficou o dia todo me convencendo aí na igreja. Eu fui. Eu não ia para ficar, eu disse, vou ficar 10 minutos e vou embora. Não gostava de crente. Mas entrei na igreja, daqui a pouco estava lá na frente, ajoelhado, chorando, aceitei Jesus, estou com Jesus até hoje, com 66 anos, servindo ao mesmo Deus, livre, crendo, obedecendo e estudando a palavra de Deus. Predestinado você havia sido, sim. A decisão você tomou. A decisão eu tomei ali, mas eu tinha que tomar a decisão. Mas o seu primo ajudou bastante. Ajudou. Mas não ajudou na sua salvação, ajudou no encaminhamento para o local. Para o local onde Deus ia falar comigo e onde eu ia crer. Esse é o importante para nós. Quais os princípios do arminianismo, diríamos assim? O arminianismo ele tem as ideias do Armínio, trazer para nós uma lembrança de que você serve a Deus, de que você segue a palavra de Deus e que você tem o direito da livre escolha. É o livre-arbítrio que está inserido dentro do cristianismo e não uma predestinação fatalista. Essa é uma diferença que a gente tem que pensar entre o arminianismo e o calvinismo. Né? E as ideias do Armínio, ele teve chance de defender-se várias vezes em vários congressos e como é que está aqui? Livre debates públicos. Os debates públicos, ele destaca ali a primeira pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele fala sobre os pecados, sobre a justiça, e ele diz uma coisa interessante, que a maioria das pessoas, quando não querem falar de Deus verdadeiramente, ele fala muito do amor. O amor é tudo, mas Deus não é só amor.
Porque a gente tem que lembrar da justiça, da ira de Deus, dos trabalhos que Deus faz com as pessoas também. Esse ponto o Armínio abrange com muita profundidade. Muito. Pois é, ele foi realmente não somente o teólogo. Não somente o amor, né? O amor existe, claro, mas também existe a ira, a justiça Marcos, de Deus. uma coisa para você. Há poucos dias eu vi o atual vice-presidente, eu não estou falando mal dele, nem bem, né? Lendo um texto que alguém passou para ele de um desses filósofos cristãos, desses pais da igreja, de lá, não de cá, e diz assim, eu acredito piamente, acho que foi um São Francisco que disse aí, acredito piamente na existência do inferno. Eu acredito na existência do inferno, mas ninguém vai para lá porque Deus é amor. Como é que você vai acreditar na existência do inferno e que ninguém vai para lá? Porque o inferno foi feito pelo diabo, não. Foi feito por Deus. Por Deus. Mas ele foi feito por Deus especificamente. Não para nós. Para mim nunca, né? Nem para vocês. Né? Mas ele não foi feito para os homens, ele foi feito para o diabo e seus anjos. E todos quantos se atrelem aos interesses e aos princípios do diabo. Né? O que você fala? Antes um pouquinho do Germano, sobre isso aí. A primeira base é a gente analisar o versículo, né, dentro das doutrinas. Por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí agora tem a regra básica, para que todo aquele que nele crê. Então, ou seja, o inferno, como o senhor acabou de citar, ele foi criado para Satanás e seus anjos. Mas para o homem que crê em Deus, ele tem direito à salvação. Então, ou seja, o inferno é o final de todos aqueles que não acreditam na palavra, no Deus da palavra. Então, assim, é muito, como eu vou dizer, é muito infantil alguém dizer que ninguém vai para o inferno. Porque todo aquele que não crê nele, que ele não pereça, mas os que não crerem perecerão lá com o diabo e seus anjos também. Justamente. Inclusive, o próprio Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo, escrevendo essa carta de salvação, ele fala, e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Que o ser humano que não acreditar em Deus, no Filho de Deus, em Jesus Cristo, automaticamente ele já está condenado. Entendeu? Já está condenado. Jesus, lá em Lucas 9, 23, ele tem um discurso que é um discurso universal. Ele fala assim, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Há um detalhe, né, apesar do debate não ter um vínculo linguístico, mas a palavra grega, arneomai, ela dá a ideia do homem entrar em crise consigo mesmo. O próprio Agostinho, ele dizia o seguinte, né, quando eu olho para mim, me vejo perdido, mas quando eu olho para a cruz, surge uma esperança. O que ele estava querendo dizer? O homem não se salva, mas em Cristo nós temos a esperança de reaver o direito da salvação. Então, quando Jesus está declarando, se alguém quiser vir após mim, isso é uma questão de decisão. Então, ou seja, o inferno está lá. Não é para todos, mas aqueles que não decidirem crer no Filho de Deus, automaticamente serão punidos pelo inferno. O que Jesus Cristo fez foi morrer para pagar aquilo que nos havia condenado. Justamente. Que era exatamente o inferno. Você ia falar uma coisa. Sobre o princípio do arminianismo, o Armínio colocou 79 debates privados. Não dá para falar tudo, que é muita coisa. Eu vou falar uns 3 aqui, que ele fez um debate sobre a predestinação dos cristãos e o seu direito de escolha, sobre a predestinação dos meios para o fim, sobre a vocação dos homens, sobre a predestinação considerada depois da queda, e sobre os decretos que Deus que dizem respeito à salvação. Mas ele sempre defende a ideia de que a salvação é uma escolha minha. Isso. Deus nos predestinou todos à salvação, mas o homem, ele escolhe o momento, se ele quer, também pode escolher não querer Deus. Até o diabo optou por contrariar a Deus, e 1/3 dos anjos dos céus optaram também. Dentro disso aqui, dos 79, que eu não posso ter muito tempo, 2 personagens na Bíblia são muito interessantes. O próprio primeiro é Caim, porque Caim escolheu não seguir a Deus. Exatamente. E eu sempre falo que eu acho que Caim é um dos homens mais privilegiados na Bíblia, porque o próprio Deus falou com ele. Veio a ele e disse, Caim, você está triste por quê? Você está zangado por quê? Você fez errado, cara. Você é lavrador, para fazer a tua oferta, você tem que ter um carneiro aí para fazer. E pega com o teu irmão, pega com o seu pai. Mas o cara não quis, de jeito nenhum.
Pensando nisso, ele vai lá e mata o irmão. Deus vem a ele de novo, diz, cadê seu irmão? Aí ele dá uma de idiota. Caso foi eu. Pô, o cara acabou de matar o cara. Então você vê, se esse Deus não é um Deus longânimo, não é um Deus que vai até as últimas consequências, e o outro caso é Judas. Jesus, na Páscoa, come com Judas, sabendo tudo que Judas ia fazer. Não tem mais chance do que aquela. Só que naquela última hora ele pegou o bocado lá que há uma controvérsia, será pão, será carne de cordeiro, isso aí é outra coisa. Importa. Mas ele comeu junto com Jesus, aí Jesus disse, olha, agora, o que você tem que fazer, filho? Faz depressa. Faz depressa. Não tinha mais nada para fazer para ele. Mas vamos dar uma paradinha agora aqui para refrescar a garganta, um comercialzinho. Isso. Se rolar um cafezinho também. E voltamos já, tá? Obrigado. Fica aí, não sai não, que tem coisa mais. O IBEMP está constituindo sua base de promotores. Venha fazer parte desta equipe com excelente retorno financeiro. Atuação em todo o território nacional. Inscreva-se através do portal ibemp.com.br. Olá, retornamos para o segundo bloco. Eu, pastor Germano, pastor Relan. Germano, o que o irmão com a experiência de pesquisa, de trabalho, estudos, pode informar sobre as principais controvérsias entre Armínio e Calvino? Vamos lá. O que foram e por que ocorreram os chamados debates públicos? Os debates foram fundamentais para eles se posicionarem, para a gente se posicionar. O que foram, primeiramente, os debates? Os debates eram as reuniões que eles faziam e o Armínio defendia temas que atraía a audiência dos alunos, né, na faculdade, todo mundo queria participar, e ele tratou de temas sobre o Espírito Santo, sobre os pecados atuais, sobre a justiça, sobre o livre-arbítrio do homem e o seu direito de escolha, né, o livre-arbítrio do homem dentro da predestinação, sobre a lei de Deus, sobre o ofício do nosso Senhor. Então, eles debateram esses debates públicos, trazia uma ressonância muito grande, porque todos queriam assistir e saíam dali encantados, porque havia algo mais de não só uma predestinação que Deus escolheu um grupo e deixou o outro, não. Ali ele dava uma oportunidade para que todas as pessoas tivessem o direito de escolha dentro do livre-arbítrio. A conclusão, não sei se concorda comigo, que ele praticamente iniciou um trabalho de sistematização das doutrinas. Das doutrinas bíblicas. Sistemático, não, Marcos? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, né? O apóstolo São Pedro, ele deixa claro, né? Estejam prontos para responder a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, esses debates, eles serviam justamente para quê? Para dar um norte, fazer uma apologética, uma defesa e também fazer um contraponto a outras visões, né? Porque, basicamente, quando se fala de evangelho, nós temos várias visões, mas o que vai determinar realmente se o que a filosofia de alguém que defende é assertiva é a doutrina bíblica. Uma coisa interessante é que naquela época o Estado tinha um controle de tudo, inclusive da religião, certo? Da religião. E os teólogos de então, os pregadores de então, eles tinham que estar de acordo com o que o Estado permitia, caso contrário. E tanto Calvino, quanto Lutero, quanto Armínio brigaram, trabalharam contra. E depois veio um grupo que foi ainda mais ferrenho, mais duro, que foram os puritanos. Os puritanos morreram, puritanos à vontade, mataram também, né? Não fica achando que eram todos eles santinhos, não, que de vez em quando aparecia um durão também, né? Mas a verdade é que era muito comum, não existia o que se tem hoje de entretenimento, etc. Quando se falava, fulano tal, tinha uma igreja, pregava para 5, 10 mil, porque não existia. As pessoas estavam curiosas, queriam saber, queriam entender, queriam estar certas de quem é que estava realmente com a verdade. Daí a grande afluência a esses debates públicos. Isso foi muito importante, porque houve um processo de sistematização das doutrinas, né? O que tornou tanto o calvinismo mais transparente, quanto o arminianismo, sobretudo o arminianismo, nessa sistematização. Como fica, Germano, e se é que se pode harmonizar a predestinação com o livre-arbítrio? Eu queria que você falasse, mas também, Marco. Sobre o pensamento de Jacó Armínio, sobre essa harmonização,
nós temos um ponto aqui que diz assim: no debate do terceiro volume da obra de Jacó Armino, considerando uma análise mais profunda, poderão ser percebidas temáticas que envolvem predestinação e livre-arbítrio. E um teólogo brasileiro escreve uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui. Pois era necessário que a sabedoria de Deus triunfasse desta maneira, quando ele exibiu a sua própria ordem, na desordem peculiar e voluntária da sua própria criatura. Esta desordem, alienação do bem, a criatura preparou para si mesma, no impulso apropriado do livre-arbítrio, e não por um impulso da divindade, mas aquela liberdade da vontade, diz Tertuliano contra Marcion, não atribui a culpa àquele por quem foi concedida, mas àquele por quem foi orientada e dirigida como deveria ter sido. Então, o que Armínio está colocando aqui, ainda sobre Deus, é a sua santa vontade que é boa, e na criação estabeleceu nada que fosse constituído de alguma coisa do mal. A gente imaginar que não foi Deus que criou o mal? Não. O que o nosso querido Armínio quer colocar é o seguinte: nós temos que pensar eternidade passada e eternidade futura. Mas na passada, Deus criou o quê? Céus e a terra. E criou também o exército celestial. O que é o exército celestial? Os anjos. Nessa eternidade passada, um deles se revoltou. Segundo os melhores estudantes da metodologia, o mal começa ali. Começa ali. E isso é que vem a importância dessa escolha do Armínio. Agora, interessante, uma coisa que já pensei há bastante tempo. Todos os seres espirituais têm livre-arbítrio. Sim. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ao criar os anjos são espíritos puros, não têm corpos. Sim. Se manifestam como que é um direito que eles têm, uma competência que eles têm. Mas eles são espíritos, puramente seres espirituais. Nós não. Nós não somos puramente seres espirituais. Passamos a existir espiritualmente no momento que somos concebidos. Exatamente. Né? Como seres humanos, temos um corpo, certo? Mas somos seres fundamentalmente espirituais. Os anjos também. Então, os anjos também tinham livre-arbítrio. E tem. Só que agora a situação já está diferente, porque no momento em que, exercendo o livre-arbítrio, o diabo e mais 1/3 dos anjos optaram por para confrontar a Deus, maculou em definitiva a condição deles. Eles não têm como mudar. Por que eles não têm como mudar? Porque eles não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Tá? Exatamente. No nosso caso, temos como mudar, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas tanto o diabo e seus anjos tiveram exercer o livre-arbítrio para um lado, porque quiseram, eles não eram obrigados a. Tanto é que 2/3 dos anjos não entraram. Não entraram, certo? É 1/3 então, só. esses 2/3 permaneceram fiéis aos propósitos. E eles também já não podem mais pecar. Eles não podem mais pecar, certo? Por quê? Porque fizeram a decisão. Isso é o negócio. No momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, e recebemos a condição de nova criatura, ainda que pequemos, pecaremos sob a égide e o comando do corpo, mas não perdemos a condição de filhos de Deus, certo? Não perdemos a condição. É isso aí que praticamente gera o conflito, se é que há conflito aí. Né? Tem um rabino, eu como sou um pesquisador nessa área, eles falam muito sobre essa questão, né, do dualismo. Por exemplo, eles usam a expressão Etzer Hará e Etzer Hatov, que é a inclinação para o bem e inclinação para o mal. Então, ou seja, quando a gente pega Gálatas, capítulo 5, verso 16, Paulo deixa claro que há uma questão de guerra interna. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Né? Então, Paulo está dando ali, basicamente, uma sugestão, trazendo a nós a ideia do livre-arbítrio. Ou seja, todo ser humano ele tem o poder de decisão. Inclusive, no Shulchan Aruch, que é um código judaico, eles têm o famoso Modéani, que é uma coisa muito interessante, né? Apesar de nós estarmos numa sala de aula com essa cultura judaica, mas é interessante para que os leitores possam entender a cabeça do judeu. O Modéani, na verdade, segundo eles, quando o judeu vai deitar, a parte da alma sobe. Então, o Eterno pega e faz o histórico diário deles e, no dia seguinte, devolve a alma. Então, eles falam assim, Modéani lefanecha melehai vekayam.
Sherezarta binishmati berrelá rabá imunaté. Ou seja, graças te dou a Deus, porque tu és grande e maravilhoso, e devolveste a minha alma. O que eles estão querendo dizer? Que todos os dias Deus dá uma oportunidade para que todo ser humano possa escolher entre o céu e o inferno. Isso é livre-arbítrio. Então, automaticamente isso é livre-arbítrio. Então, ou seja, dentro do que o senhor falou, entre o calvinismo e o arminianismo, né? Ou seja, nós estamos falando de escolas. Cada um decide a escola que quer seguir. Mas quando se trata de doutrina fundamental, eu vou ficar com João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. E Jesus finaliza dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É mesmo assim. Segundo Armínio, o cair da graça não é exatamente o que Armínio ensinava, né? Sim. Porque, na verdade, ele não diz que existe a questão de cair da graça. Eu entendo o seguinte, a partir do momento que a pessoa realmente se converte, e de verdade, Deus sabe quem se converteu ou não, porque Ele é onisciente. Então, essa questão que tem essa tumulto... E é o Espírito dele que opera a conversão. Que opera a conversão. Então, no meio assembleano, tem muito esse negócio, quem escreveu o nome porque apagou. Não, eu acho que Deus nunca escreveu, porque Ele é onisciente, então Ele sabe aquele que realmente se decidiu, então Jesus vai dizer lá, se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, está. Não está, não está. Ou seja, da França se desviou. Não. Essa questão do livre-arbítrio, quando o cara tem realmente uma decisão, ele pode passar pelo que for, ele vai ficar em Cristo. Agora, quando ele não tem, ele nunca teve. Ele foi para a igreja porque ele tinha um interesse em alguma coisa, porque ele queria casar, porque ele queria ter algum objetivo. Foi atrás do rabo de saia. Foi atrás de alguma coisa, né? Mas ele não queria mesmo, porque os caras que querem mesmo e que se decidem mesmo, eles vão ficar com Cristo até o fim. E isso tudo tem que se harmonizar com o fato de que Deus é eterno, onisciente, onipresente, está fora do tempo como nós concebemos, porque o tempo nesse sentido que nós conhecemos, que pensamos, não existe. Sim. O que existe é o tempo dele, que é a eternidade, certo? Então, se ele está na eternidade e sabe que o Germano iria aceitar, como aceitou em tanto, no tanto, ele escreveu lá. Sim. Não tem erro, porque não é, nenhum. certo? Mas isso aí não quer dizer que ele decidiu que você iria aceitar. Essa é uma decisão sua. Pessoal. Então, nós saímos da dimensão do tempo de Deus para a dimensão do tempo que nos compete, onde as responsabilidades estão perfeitamente atribuídas, né? Exato. Vamos dar uma paradinha para descansar e voltamos já com o terceiro bloco. O IBEMP está constituindo sua base de promotores. Venha fazer parte desta equipe com excelente retorno financeiro. Atuação em todo o território nacional. Inscreva-se através do portal ibemp.com.br. Ok, retornamos com conhecimentos de assuntos relevantes com o Dr. Germano, pastor, psicanalista, professor, reitor, e o pastor Marcos, com este assunto sobre calvinismo, arminianismo, que muito nos empolga. Vamos dizer, aprofundando bastante a questão do livre-arbítrio. Há um tópico no livro do Dr. Germano sobre predestinação para adoção para a glória de Deus. Deslinde isso sobre este assunto. Manda bala. Muito bem. A predestinação para a glória de Deus é que, a partir do momento que Deus nos deu o livre-arbítrio e colocou-nos nesse planeta, e desde o início, nós temos uma linha, né, que vem o homem. Os primeiros homens tiveram um período de longevidade, um pouco maior que o que nós temos hoje. Depois teve o dilúvio, mas há uma linha que segue, porque se a gente seguir a predestinação e mesmo o colocar do homem aqui, dentro de uma característica histórica, quando Adão morreu, segundo os melhores exegetas da arqueologia, o nosso querido Lameque tinha 56 anos. Então, Lameque foi um camarada que teve condição de conversar com Adão e entender a história do Éden oficialmente, in loco, né, com quem viveu. Quando Lameque morre, segundo a mesma história, o nosso querido Sem, filho de Noé, que teve o privilégio de passar pelo dilúvio, né? Então, antes dele entrar no dilúvio, ele conversou com o próprio Lameque, porque ele tinha idade.
antes de Lameque morrer, ele já tinha 56 anos aproximadamente. E o dilúvio é após. O dilúvio é após, quando Noé assume. Então, você vai perceber que os filhos de Noé são gerados antes do dilúvio. Se Sem passa com essa história, aí Sem vai conviver, que vai trazer a geração do Cristo, porque Cristo vem de Judá, Judá vem de Arfaxade, que é Semitas. uma linhagem, semitas, linhagem de Sem. Então, vem Jacó. Quando Sem morre, segundo a própria arqueologia, o nosso Jacó tem 21 anos de idade. Então, ele pode ter conversado com Sem e ouvido em loco o que Sem ouviu de Lameque e o que Lameque ouviu de Adão. Então, não é tão longe assim essa linha tênue. Então, quando vem a predestinação, que é falado, nós sempre trabalhamos a predestinação no modelo de Deus, de trazer a predestinação, predestinando que todos os seres humanos têm direito à salvação. Você vê que quando Noé estava pregando lá, ele teve 100 anos. Deus deu 100 anos de oportunidade àquela geração. E Noé pregava o quê? Noé pregava para não adulterar, para não matar, para não roubar. Só que a rapaziada não ligou para isso. É a opção. É a opção de hoje. Hoje é a mesma coisa. As leis são todas forjadas. Aliás, é Bíblia, assim como nos dias de Noé. Exatamente, como nos dias de Noé. Então, quando Deus veio com o dilúvio, ele tirou, vamos dizer assim, a raça que estava contaminada e botou um cara justo, porque disse, eu achei graça em Noé, só tinha um. E essa família. Quando recomeça, logo a seguir, nós temos o evento de Babel. Babel, na minha concepção, é pior do que o dilúvio. Porque em Babel, Deus não matou ninguém. Porém, Deus espalhou e tirou do homem aquela condição que ele tinha de uma intelectualidade muito maior, porque dispersou o homem pelo face da terra. Então, nós estamos até hoje nessa balbúrdia aí. Então, a predestinação vai trazer o homem a entender que a salvação é uma parceria divina-humana. É a obra de Deus que está aqui. Hoje, o senhor pode perceber que as universidades, os intelectuais, eu chamo até de intelectoides, todos eles questionando a Bíblia. Porque tudo na Bíblia está errado. Parece que os caras viveram a época. Na minha concepção... É o hedonismo, né? No máximo, né? A Bíblia não foi feita para ser questionada por nenhum instituto, ninguém no mundo, de Harvard, de onde for, não tem o poder de questionar a Bíblia. O máximo que se pode fazer é estudar no sentido de entender melhor o que ela diz. Sim. Ela é o parâmetro, ela é o paradigma. Está acabado. Então, ele falou aqui de João 3,16, né? A palavra predestinação vem do grego porizo e aparece 6 vezes no Novo Testamento, que significa ordenou antes. Ordenou antes. Outra, por anteriormente determinado. 4 vezes por determinar. Essa palavra significa determinar por antecipação. Então, Deus determinou por antecipação. Mas em nenhum lugar você vai encontrar Deus determinando para o inferno. Não poderia. Não tem. Em nenhum lugar. Toda vez que há determinação na Bíblia, é para uma coisa melhor. Mas também, arbitrariamente, Deus também não age nem para a salvação. Não pode. De jeito nenhum. Se fosse assim, por que Cristo? De jeito nenhum. Por que ele enviaria Cristo? Então, a questão da adoção, eu digo aqui o seguinte. Em Cristo, o ser humano pode resgatar o seu livre-arbítrio, os seus mandatos, citados anteriormente, cultural, social, espiritual. Esse é o verdadeiro sentido da salvação, porque fomos predestinados para filhos de adoção, por amor de Deus, que nos adotou e continua adotando aos que creem. E isso, quando você se torna uma criatura ligada à Bíblia, você faz com que a glória de Deus apareça. A glória de Deus vai aparecer em você. Em Apocalipse, deixa claro, né? E o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O que João está querendo, né, o autor ali? O ato moral, né? Justamente. Ou seja, Deus coloca Adão no Éden, porque depois que Satanás havia pecado, né? Houve a queda. Porque se a gente pegar lá em Ezequiel 28, Isaías também vai falar sobre Satanás e estavas no Éden. Então é como se Deus tivesse trocado, né? Quem estava no Éden primeiro, Satanás e seus anjos, para tão ali glorificarem a Deus, mas devido à vaidade eles perdem esse direito e Deus coloca Adão no Éden. Mas Adão, ele entra, mas o cordeiro já havia sido imolado.
Então, quando se fala de predestinação para a salvação, a gente precisa começar a analisar alguns pontos. Por quê? Primeiro, eu acredito na predestinação ministerial, que é o propósito. Está lá em Salmo 139, verso 16, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos. Por que eu acredito na predestinação para ministério? Porque o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 10, ele envia os 12, mas ele dá uma ordem para que eles não entrassem em Samaria e também não entrassem no território dos gentios. Mas lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ele diz para Ananias, né, vai porque este é para mim o vaso escolhido. Está falando de Paulo, para levar meu nome para os gregos, para os reis e para os judeus. Então, ou seja, a predestinação enquanto ministério, 100%. Mas enquanto salvação, isso é uma questão de decisão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A Bíblia diz assim, né? Todos que estão cansados e oprimidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Inclusive, nós temos a parábola, né, que é a narrativa do rico e Lázaro. Né? E ali nós vemos claramente o direito de escolha, tanto do personagem chamado Lázaro, como do personagem chamado rico. E é interessante porque ele só quer voltar para a vida para alertar os seus irmãos depois que ele já tinha sido condenado. E há um abismo, né? Então isso está deixando bem claro que a salvação ela é um benefício da graça para todos os homens, a todos quantos crerem. Né? Aquele que acredita, aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas infelizmente por causa da vaidade, intelectualidade, por causa do avanço tecnológico, a crítica à Bíblia Sagrada, as pessoas estão caminhando para o inferno sem saber que estão indo para lá. A humanidade hoje está num estado de putrefação, de apodrecimento enorme. E não adianta fazer acusações a caminhos políticos, a ideologias, etc. Não. É tão somente uma questão de decisão das pessoas. Das pessoas. Elas decidem o que vão fazer e cada vez decidem da pior maneira possível, por causa de um negócio chamado hedonismo, que é a busca do prazer, tão somente o prazer, né? E o diabo sempre trabalhou com isso, né? Supervalorizando o prazer, a individualidade, etc. Germano, como é a aceitação do arminianismo hoje, diríamos, em meio a tantas correntes teológicas, filosóficas, etc., que inundam e até complicam, né? A gente vê cada indivíduo sérios tomados como paradigmas da fé cristã aí, com ideias absurdas. Né? Mas o arminianismo ele é perfeitamente esse arminianismo bíblico. Sim, né? sim. Não é o arminianismo absurdo, pancada marcada, sim. Como ele é hoje. Olha, eu creio que todas as correntes que a gente estuda, o arminianismo, o calvinismo, o pentecostalismo, o tradicionalismo, todos eles hoje sofrem defasagem. O arminianismo não é muito... A versão que mais cresce é o calvinismo. O calvinismo, as igrejas reformadas estão mais firmadas nisso e outras igrejas. O arminianismo acho que é um modelo que a Assembleia de Deus, de um modo geral, acho que é a primeira que conseguiu traduzir a obra de Armínio para o português, porque ela não existia, né? Agora ela existe no português, são 3 volumes, e tem outras obras de Armínio. No Brasil, tem uma editora chamada Geração, que está em São Paulo, que eles têm muitos livros de Calvino, de Armínio. De Armínio, divulgam muito Armínio, e alguns estudiosos, como eu e outros, estão abrindo os olhos para o arminianismo, mas não é uma coisa muito... vamos dizer assim, acessível para todos. Não é porque o pessoal não quer saber disso, mas a gente precisa divulgar, falar, crer, porque o arminianismo, tanto o arminianismo como o calvinismo, todos os dois têm bases em alguma coisa, não são perfeitos, mas podem se introduzir, sabendo que o que Deus fez da escolha de Deus, porque Deus é a fonte maior, e nós escolhermos também, porque Deus deu todos os princípios em Cristo Jesus. Aqui eu coloquei assim, que Cristo satisfaz as exigências da justiça divina. Mereceu todas as bênçãos da salvação, mas a sua obra ainda não está terminada. Ele a continua no céu, a fim de dar aos que creem que por quem ele entregou a sua vida, a posse de tudo quanto mereceu por eles. Que mesmo a obra da aplicação é uma obra de Cristo,
mas a obra que ele realiza por intermédio do Espírito Santo, essa ação é entendida por todo o caminho da eternidade. E a união com Cristo começa com a decisão do ser humano de crer que Jesus é a fonte salvífica. É que uma coisa é o arminianismo como ele é, e outra coisa é o arminianismo como as pessoas pensam que ele é. Sim, tá? sim. Então, há uma distância muito grande, entre o que se pensa do arminianismo, entre o que se pensa do calvinismo também. Tá? Porque os batistas, por exemplo, são naturalmente calvinistas, mas não admite de maneira nenhuma a questão arbitrária da salvação, nem a questão arbitrária da condenação. Então, como é que você pode ser, de certa forma, calvinista e não admitir os princípios fundamentais? É porque em todas as teorias há coisas boas e coisas mais ou menos, e coisas ruins. Né? Isso é um princípio bíblico, nós temos que optar. Sim. Né? Ele falou aqui da questão da parábola. Alguns teólogos não veem como parábola, é uma narrativa. A questão do Lucas 16, do rico e Lázaro. Não é? Ali é uma narrativa que Jesus está fazendo de dois seres humanos, um era bem rico, o outro era bem pobre. Mas a diferença que está lá é que quando um morre, a Bíblia é clara. A Bíblia diz assim, o pobre, o mendigo, foi levado pelos anjos. Opa, não é qualquer um que é levado por anjo para lugar nenhum. E não era porque ele era pobre. Não tem nada a ver ali a pobreza. Ali é a questão da escolha. Ele era pobre, mas era um cristão. Aí o rico, quando morre, não tem anjo nenhum. Aí o cara vai para o abismo e na hora ele lembra de quem? Ele, pai Abraão, cara, você teve um cara aí cristão na tua porta a vida inteira, você não lembrou de Abraão. Aí ele diz, manda Lázaro. Você teve tanta chance de dar um prato de comida, o cara não deu. Agora você quer o Lázaro? Por quê? Não, meu filho, não vai ser dado nada a você não. Porque você fez a sua escolha e ele fez a dele. Aí o cara dá uma de Caim. Não sei de nada. Ele fala assim, não, senhor, mas deixa eu ir lá. Nossa, ele vira evangelista. Não, o cara quer evangelizar os irmãos. Onde ele está numa situação que não tem mais jeito, né? Aí vem dizer, não, porque isso é parábola. Não é uma parábola, não. É uma narrativa que está falando ali definitivamente, eu cito, a questão da escolha. Eles escolheram. O cara rico escolheu, né? Nem eu nem você somos ricos, graças a Deus, mas se fosse também estava na boa, porque a gente escolheu Jesus. Exatamente. Né? Essa questão que o senhor falou da aceitação, olhando de fora para dentro, né? Vendo essa nova geração, eles estão, na verdade, vestindo uma blusa como se fosse um clube. É só observar os modos viventes dessa nova geração. Eles não sabem o que é ser reformado, o que é ser um calvinista, o que é ser um arminiano. Eles simplesmente estão trocando de blusa. A Assembleia de Deus, como o próprio pastor e doutor aqui falou, né? A Assembleia de Deus, ela aderiu o arminianismo sem entender na íntegra o que é o arminianismo. Mas hoje entende. Mas é em parte. Em parte estão entendendo. Mas essa nova geração, eles, na verdade, estão trocando de blusa. Agora a moda é ser calvinista, então sou reformado. Tanto é que, assim, o estereótipo hoje é o quê? Barba grande. Você pode ver que a maioria dos pregadores, barbudo, tatuados, né? Aquela imagem bem jovial. Então, ou seja, é uma questão mais de cosmovisão do que de doutrinação. É mais uma questão também de identificação com o que é aceitável hoje, mais aceitável pelo mundo, né? Exato. Só que a Bíblia continua dizendo, não vos conformeis. Exatamente. E conformar-se significa tomar a forma da forma. Sim. Né? E as igrejas, em geral, estão tomando a forma que agrada ao mundo. Como é que é? Então, a igreja preta, a igreja não sei o quê, a igreja... As músicas. Aquelas coreografias que eu chamo de balé. Né? Né? Eu não vejo ali nem adoração, não vejo devoção, eu não vejo ali nada que me edifique, nada que... Também, doutor Heitor, a gente tem que pensar o seguinte, muitas denominações hoje, não estamos citando nomes, não. Mas elas têm um viés mais financeiro do que de renovação de vida. O cara não quer saber se você foi da sua igreja, se você é crente, se você serve ao Senhor, se você tem 2 mulheres, se você tem 3, se você, o que é que você faz, se você toma um uísque lá. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber que você vai chegar lá, ele vai fazer um mantra com um montão de corinho, e tu vai ficar em êxtase, e quanto é que vai ser no cartão que você vai passar lá. Então, esse é o problema. E a gente tem que ter cuidado com isso. A palavra precisa ser ensinada e demonstrar à pessoa que o direito dele crer em Jesus é ele que tem que escolher.
Não sou eu e nem é como eu digo, é como a palavra de Deus diz. Por isso que a Bíblia é o paradigma. O paradigma. Uma paradinha, já falando de paradigma, paramos um pouquinho para descansar e voltamos já. O IBEMP está constituindo sua base de promotores. Venha fazer parte desta equipe com excelente retorno financeiro. Atuação em todo o território nacional. Inscreva-se através do portal ibemp.com.br. Olá, retornamos com o quarto e último bloco de conhecimentos e assuntos relevantes. Eu, Heitor Antônio da Silva, presidente do grupo, da TV Ágaros também, Germano Soares Silva e o pastor Marcos, estamos aqui atracados com a questão calvinismo versus arminianismo, e está sendo muito melhor do que nós pensávamos, né, Germano? Principais denominações de hoje. Hoje nós temos uma salada, né? Salada. Nós temos no mundo hoje 36 mil grupos evangélicos diferentes. 36 mil grupos evangélicos. O que tem é uma coisa interessante. Os adventistas, por exemplo, existe igrejas batistas do sétimo dia. Uhum. Não sei se existe a Assembleia de Deus do sétimo dia. Mas é uma ideia. Olha, é uma ideia. Dos últimos tem. Dos últimos tem. Dos últimos tem. Dos últimos tem? Tem, dos últimos dias tem. Tem dos últimos dias? Tem, dos últimos E elas dias. já foram, subiram? Não subiram ainda não. Não estão ainda aí. Tá bom, Porque tudo eles bem. vão ficar Vamos ficar para a departamento. segunda chamada, coitados. Coitados que ficaram para a segunda ressurreição. Estão ferrados. Bom, principais denominações de hoje. Arminianas, puramente arminianas, seriam só os pentecostais? Só a Assembleia de Deus? Um grupo, mas a Assembleia de Deus também é muito mesclada, né? A Assembleia de Deus tem muitos reformados hoje. O crescimento do John Calvino cresce muito mais na Assembleia de Deus do que a do Armínio. A Assembleia de Deus já foi mais arminiana, mas hoje, com o advento das faculdades, dos estudiosos, isso, aquilo, ela tem menos arminiano e mais calvinista. Mas o calvinismo não predatório. Não, o calvinismo sadio. Sadio, aquele calvinismo que não prejudica ninguém. Não é incompatível com o arminianismo. Não é incompatível. Né? Mas arminianos, fundamentalmente, a Assembleia de Deus, mas nem todas as igrejas... Acho que os metodistas também. Metodistas qual? Ortodoxa ou... Não, a metodista wesleyana? Wesleyana, né? Wesleyana porque também a metodista no Brasil, ela é calvinista. Calvinista, né? Calvinista. A metodista do Brasil é calvinista, os presbiterianos são calvinistas. São fundamentalmente calvinistas, né? Eles são absolutamente calvinistas, diríamos assim. Totalmente. Né? Mas os batistas também são mesclados. Né? Os batistas não existe. A Igreja Batista ela não adotou um princípio dessa natureza arminiana. É a questão de o pastor, o que ele é? Então ele orienta dessa ou daquela maneira e acaba que a sua membresia se tornando inclinada. Mas, na verdade, o que existe mais mesmo no meio dos batistas é uma irresponsabilidade teológica. Ou seja, irresponsabilidade mesmo. Falta de interesse de se definir, certo? É muito mesclada, cada um pensa de uma maneira. E o número de arminianos, no sentido, digamos, absoluto, no sentismo nada compatível com o livre-arbítrio. Sim. Aquele martelo batido. Mas para um calvinismo seria de um princípio calvinista no arminianismo, ou seja, o cara nasceu... E vai continuar Vai continuar ali. Né? Eu acho que os batistas têm talvez o maior número de arminianos de todas as denominações não pentecostais classificados. Tá? Batistas. Agora, os chamados neopentecostais, você coloca até de outra maneira, não? Sim. Eu coloco o seguinte, eu acho que não existe neopentecostais, porque neo é uma coisa nova. Então, o que existe aí é pós-pentecostais. Foram ilusões e arranjos que eles colocaram dentro das igrejas que não torna eles pentecostais. Porque os pentecostais de origem, se você andar na história, e você vai ver lá o pessoal que estava até na Azusa Street, ou os que eram antes deles, né? Que sempre teve pessoas pentecostais. Sempre teve. O movimento pentecostal ele vem desde Jesus. Porque os anabatistas eram tremendamente divididos. Então, o que acontece hoje? Você não teria uma igreja pentecostal que vende azeite, que vende cura, porque eu acho o seguinte, uma igreja que vende, ela faz aquilo para arrumar dinheiro, o Jesus bíblico não está lá, não. É uma invenção. Mas o essas povo invenções gosta de funcionam? liberdade. Elas funcionam? Tem um azeite que funciona aí?
Funciona Pra fritar porque, alguma coisa porque ou pra... as pessoas são levadas pela emoção. Pela emoção. Não é pela razão. Então, na emoção, o cara tem um problema em casa, ele quer uma cura. Aí nem é curado. Aquilo é mais vamos dizer assim, um trabalho que é psicológico. Ele entra psicossomático, o cara acredita, aí ele sai de lá, daqui a pouco ele morre daquilo mesmo. Né? Então, mas na hora lá ele acredita que foi curado, e ele daquela emoção, porque eles fazem uma lavagem cerebral, falando, aí você vê. Por outro lado, você vai ver que esses líderes, e aí não vou citar nomes, mas eles estão vivendo uma vida nababesca, muita grana. Estão muito bem de vida, muito ricos, porque são donos de quase tudo aí. E não são só, olha, Marco, não só aqueles 3 que imperam no Brasil, não. Não, tem muitos outros. Porque tem igreja aí que é intergaláctica, ela está espalhada no segundo... Então você vê, num grupo pentecostal de origem, você não vai encontrar fogueira santa, você não vai encontrar venda disso, venda daquilo, cura disso, cura daquilo, invenção. Pegar o texto bíblico e fazer daquele texto bíblico uma coisa que você tem que ir na igreja o mês inteiro, aí no outro mês ele muda para outro texto bíblico, né? Aí eles fazem do texto bíblico uma coisa que é impossível de acontecer. Por exemplo, tem denominações aí que o cara faz o cetro de Judá. Ele leu lá Gênesis 49:10, o cetro não se arredará de Judá. Então, o que eles fazem? Por que eles são pós-pentecostais? Porque eles dão poderes a obras inanimadas e o povo acredita. O que é o cetro de Judá? É um palito de picolé, o cara bota uma bolinha de isopor, bota purpurina dourada, e o pastor chega lá, ó, irmão, isso aqui cura AIDS, traz o marido que foi embora, cura hérnia, cura tudo. Não, então, o marido não quero não, mas... Aí o que fica? Agora, não quero saber disso não. Mas tem umas coisas impressionantes. O objeto, e o povo compra 100 conto uma bolinha de picolé, um palito de picolé com uma bolinha de isopor, custa 10 centavos. Aí você vende 200, 300 negócios daquele numa noite, o cara leva para casa. Então isso é macumba cristã. Macumba cristã. Agora veja só. O que acontece? Para dar uma ênfasezinha, Jeremias 3,15, nós temos ali de cara ali o próprio Deus dando uma direção. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria ou conhecimento, talvez, né? Sabedoria e inteligência. Se nós pegarmos Efésios 4:11, né, nós temos basicamente os 5 dons ministeriais, né, os 5 ministérios, né? Pastores e doutores. Aí, para fechar, nós temos 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Aqui começa o problema. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, pastores que não estudam, eles vão inventar essas coisas. Jeroboão não queria que o povo fosse para Jerusalém. Fez e ele colocou bezerro de ouro. Exatamente. Aí o pai de Acabe, Onri, para piorar, fundou o 3º bezerro de ouro, fundando a capital política e religiosa. Ou seja, o povo podia ir onde tem glória, mas ficava preso às distrações. Então, eu acho que a falta, né, de caráter bíblico dos pastores está trazendo essas invenções. E nós somos reféns, porque o povo acredita em qualquer coisa. O grande alvo dessa salada toda não são os incrédulos, são os crentes. São os crentes. Tá? Porque quem vai para esse curandeirismo gospel são membros de igrejas. Membros de igreja. Tá? Na minha cidade tem uma senhora que era essa chamada senhora de oração. Não tem nada contra. Não. Orar à vontade. Tá? Se orar e curou, funcionou, ótimo, aleluia, vai em frente, continua. Né? E ela ficou cega. Né? Ficou cega. E ela orava, e disse que não ia, era fazer cirurgia de catarata, não vou fazer, Deus vai me curar, me curou, não curou, e ela ficou cega, o marido também ficou cego. Pois bem, e ela tem uma vontade imensa de ir no tal apóstolo que existe aí, que cura tudo, né? Está muito bem de vida, né? Tá. Seja, e aí a visão, tem uma fila muito grande, etc., não garante nada, ela fica triste, porque ela quer voltar a ver, etc. Mas ela trabalhou com isso tudo. E nunca curou ela mesma. Nunca curou a si mesma. Né? E etc. Eu não estou julgando ninguém, não julgo ninguém, mas a verdade é que essas pessoas, esses crentes que estão buscando solução dos seus problemas, estão procurando a Deus erradamente. Sim. O Evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação
de todo aquele que crê. Agora, você, mas Deus cura, ele pode fazer qualquer coisa. Sim. Mas ele pode curar a mim, que sou religioso, que creio, a nós aqui, mas também pode curar um incrédulo. Que nunca creu em nada. Que nunca creu e vai curar porque ele tem um interesse na vida daquele. Sim. E, de repente, o interesse nem é a salvação. Pode ser outra coisa que ele quer daquele indivíduo. Sim. O servo do centurião foi curado. Foi. Mas o centurião não era judeu, Não era cristão. Pois é. Então, como Deus usou, né? como Deus disse assim, Ciro é meu servo. E Ciro não foi curado, e era. Nabucodonosor, o faraó que veio e matou o Josias, porque o Josias se meteu numa coisa que não tinha nada a ver para ele. Então, esse é o grande problema. Por isso que a defesa que eu faço é, não existe neopentecostais. São pós-pentecostais que aprenderam com o movimento assembleano, com o movimento do Espírito, que aprenderam com aqueles movimentos que surgiu lá, que você sabe que houve até desligamento, tanto do Tonini, como do Rego, divisões aí. Então, o que acontece? Esses grupos saíram e criaram novas denominações. Como eles viram, como é que eu vou crescer? Nós temos um povo pobre, um povo carente, um povo que precisa de algo, aí oferece essas coisas, o povo vai para lá. A gente corre para lá. Às vezes você recebe até alguém que passou por lá, mas a grande maioria, você vê que eles têm tanto dinheiro que você vai no templo que eles constroem, você fica realmente estupefato. Porque o templo foi inaugurado agora em Brasília, aquilo ali, cara, aquilo ali é uma obra faraônica. Pois é. Muito poder naquele negócio. Então, você olha assim, é tudo muito perfeito, muito bonito, mas tudo ali é materialismo. É materialismo. Não há espiritualidade o seguinte, de você realmente mudar de vida. E quando se faz, você escuta eles estão sempre falando, não, tem que fazer isso e tal, aí tem que dar tanto, tem que dar não sei o quê. É tudo que se faz é em troco de você resgatar um valor financeiro. Pois é. Então, o pentecostal de origem não participa disso, não. Não, nenhum grupo aqui de origem, sério, batista, né? sério, sério. A presbiteriana, nenhum deles participa Agora, dessas vamos questões, ser sinceros que Lutero fez um excelente trabalho, embora não fosse a vontade dele essa, né? Os evangélicos já estavam espalhados no mundo, com as mais variadas conotações, quando isso aconteceu. Calvino foi o teólogo. Não podemos abrir mão disso. Foi, para mim, o pai da teologia sistemática. Ele começou a sistematizar tudo e colocar os pingos nos is. Errou em alguma coisa, todos. Ninguém é perfeito. Não, os únicos que não erram são nós três. Nós três somos únicos. Mas se você, na hora que vocês saírem daqui, chegarem mais dois outros, a gente vai repensar a questão. Né? Calvino foi de suma importância. As muitas denominações evangélicas sérias que estão no mundo têm a sua importância, não importa. Não. Eu trabalho com multi-evangelismo, ou seja, com interdenominações. Eu não sou eclesiasticista, né? Eu parto do princípio que Jesus Cristo criou a igreja, não a igreja chamada militante, mas a igreja triunfante, que reúne todos os salvos de todas as cores. Nessa questão aí, eu falo o seguinte, alguém me perguntou outro dia, qual é o auditório melhor para o senhor? Eu digo, o meu auditório é o de Jesus. Qual é o auditório de Jesus? Jesus, se eu tiver 2 ou 3, eu estou junto com ele. Então, nesses grupos todos, tem salvos. Tem gente, igreja católica, tem gente salva. De todos os lugares tem. Não são a maioria, mas... Tem muita gente honesta. E onde a gente pensa que é a maioria, talvez não seja. Exatamente. Assim. Também é. Entrevistei o Germano Soares Silva, pastor Marcos, aqui sobre uma harmonização entre calvinismo e arminianismo. O livro do Germano está aqui. Como adquiri-lo? Através da BV Books, mas está na rede social Amazon, tudo está vendendo. Tudo está vendendo. Predestinação e livre-arbítrio na teoria de Jacó Arminio. Quem sabe no futuro será também escrito um livro a respeito do saladismo teológico, segundo o Heitor Antônio da Silva. Né? Conhecimentos e assuntos relevantes aqui na Rede Ágatas, TV Ágatas, para ilustrar e expandir o conhecimento de todos os que temem a Deus. Um abraço. Na próxima semana estaremos aqui com outro programa, com um novo assunto empolgante. Germano, muito obrigado. Obrigado.
Marcos, muito obrigado. Prazer. Deus abençoe a todos nós aqui, a você, em sua casa, em sua família e sua igreja. Até a próxima.